Oi, tudo bem com você? Se você não me conhece, eu sou a Cláudia Stuck e o canal aqui é Cinquentona Minimalista. Gente, dando continuidade aí às leis, o pessoal falou que quer saber mais sobre essas leis, né? Hoje seria a segunda lei, a lei da correspondência, que tudo que está em cima é igual ao que está embaixo, né? Várias obras, se você analisar essa simbologia que vários gênios têm sempre um dedo apontado para cima e o outro dedo apontado para baixo, está exemplificando essa lei aí, a lei da correspondência. Assim na terra como no céu, ou como nos céus, né? Então, compreender essas leis de forma metafísica, às vezes parece ser um pouco complicado, mas quando a gente aplica na nossa vida, quando a gente observa ao nosso redor, no nosso dia a dia, fica muito fácil de compreender, aceitar e passar a respeitar essa lei da correspondência, né? Respondendo uma pergunta que alguém me fez no outro sobre o outro vídeo, o que é o hermetismo? Todo mundo conhece os potes herméticos, né? Aquele que é muito bem fechado. Essa filosofia egípcia, esses conhecimentos egípcios sempre foram muito bem guardados. Poucos durante todo esse trajeto, desde que existiu, tiveram contato com esse conhecimento. E até hoje não é algo fácil de compreensão, de análise ou de aplicação à própria vida. E os que dominam esses conhecimentos e fazem essas aplicações à própria vida vivem de forma muito mais harmoniosa, mas são conhecimentos aí e leis aplicadas há muitos anos, até muito além daquilo que a gente possa imaginar. E daí o nome hermético, Hermes, né, é um dos principais sábios, né, filósofo egípcio, que se diz, né, não se tem comprovação, mas se ele existiu mesmo ou não existiu, mas em várias passagens, através de toda a história, gênios citam leituras antigas e diz que se perdeu muito com um grande incêndio da Biblioteca de Alexandria, né, onde lá estaria exemplificado, escrito, guardado, né, toda a história da humanidade. E hoje são grandes mistérios que se perguntam e não se tem respostas. E a única forma de se concluir, de se acreditar, de se vivenciar é através da observação, né? Porque não adianta ter livros e livros escritos sobre um assunto, não adianta ter escrituras sagradas se você não consegue observar no seu dia a dia, se você não consegue aplicar ao seu redor. E essa lei da correspondência aí, que diz que tudo o que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima, em todos os aspectos, em todos os âmbitos, não só da vida quanto da natureza, num contexto geral, ela é observável e ela é aplicável à nossa vida. Basta a gente observar ao nosso redor. Eu quero ir um pouco além, quero começar com o exemplo do centro, né? Tudo tem um centro e o centro é o que dá o equilíbrio. No nosso corpo a gente tem o nosso centro, que é prioritariamente o nosso coração. Se o nosso coração não bater, não alimenta o restante do nosso corpo. Então o centro do nosso corpo é o coração, que bombeia, que limpa, que joga a energia para todos os restantes do nosso corpo. Dentro do nosso corpo
Existem várias células que estão agrupadas para um objetivo comum, as células dos rins para o funcionamento do rim, as células do pulmão para o funcionamento do pulmão, as células do intestino para o funcionamento do intestino, né? Então, aí já vem uma semelhança com outras organizações, né? com outras espécies de animais, né? Então, ela tudo funciona semelhantemente, independente se está dentro de mim, o meu corpo, como ele funciona, ou o universo, ou um sistema solar, tudo tem um centro e tudo funciona em função daquilo. Se a gente observar um formigueiro, a organização de um formigueiro é igualmente a organização de uma sociedade, como se deve funcionar uma cidade, uma sociedade. Tem o sujeito que trabalha, tem o sujeito que armazena, tem um sujeito que procria, tem um sujeito que manda, que rege, né? Então, a dinâmica é a mesma. Se você observar nas frutas, quantas frutas elas são semelhantes a órgãos do nosso corpo. Se a gente observar como é o funcionamento da família em alguns animais, ela se reproduz também nas famílias humanas, né? Ou o comportamento de alguns animais, eles se repetem também no comportamento humano. Animais solitários, animais predadores, animais familiares, animais dóceis, animais domesticáveis, animais não domesticáveis. E isso também se aplica da mesma forma a nós, o humano, na nossa convivência. E tudo se repete da mesma forma, desde a microesfera à macroesfera. Por exemplo, um exemplo de corrupção acontecida na microesfera, ele vai acontecer também na macroesfera, ele vai acontecer em diversas esferas, só que em tamanhos diferentes, mas ele não deixa de ser o principal. Tudo pode acontecer em aspectos maiores ou menores, mas o fundamento, o centro e as relações, a correspondência de tudo que acontece, elas são aplicáveis a tudo que existe, desde a organização de uma célula, né, com tudo que existe dentro de uma célula, até a organização de uma galáxia, de um sistema e tudo mais, o nosso corpo, o corpo dos animais, tudo é muito correspondente e semelhante, né? E são coisas que estão no nosso dia a dia. Por exemplo, um exemplo pequeno, o combate do nosso corpo contra uma infecção, um inimigo invasor. Acontece da mesma forma, né? Aconteceu da mesma forma desde os tempos mais antigos, né? Um principado ou um reinado que se punha no ponto mais alto para observar as possíveis invasões inimigas. Da mesma forma funciona um corpo quando ele sente que existe algum corpo estranho, né? Daí ele ativa os soldados, aí vem aquela febrinha, que é a ativação dos glóbulos para ir todos naquele lugar onde chegou o inimigo para combater, né? Então é tudo duplo, e isso a gente vai ver depois, mais para frente, numa outra lei, que é a lei do dual, a lei da polaridade, a lei dual, de que tudo é duplo. E essa lei da correspondência também se aplica. As leis, elas são interligadas. Não adianta você se posicionar numa lei só se você não observar e respeitar todas as outras, né? Então, existem coisas que acontecem muitas vezes que a gente não consegue entender porque a gente não compreende essa lei. Se a gente compreender que tudo é duplo, tudo tem correspondência, que o que acontece na microesfera acontece na macroesfera, né? E como é que a gente pode evitar isso e dominar isso e aplicar isso à nossa vida para viver mais harmonicamente, viver harmoniosamente conosco mesmo e com o nosso redor, precisa ter a compreensão, o domínio e a aplicação num todo.
e aí a gente chega num ponto que é o todo, né? Aquilo que tudo rege, aquilo que tudo é aquilo que tudo se manifesta. Então é muito importante não só prestar atenção em uma só lei. Hoje em dia é muito comum as pessoas se aterem muito na lei do mentalismo, porque o mentalismo vai me ajudar a eu conseguir o que eu quero, o mentalismo eu penso, acontece, eu penso, realizo, mas depois na polaridade a gente vai ver, assim como na ação e reação, que isso tem consequência. Então a necessidade de se trabalhar com um todo, dominar e conhecer essas leis aplicadas num contexto geral. Só uma observação: esses conhecimentos são muito velados, daí o nome hermético, e dizia-se, e diz ainda até hoje, que eles só encontrarão ressonância, só encontrarão significância, só encontrarão reverberação, se tornar verbo, se tornar ação, a ação, o verbo em ação, quando entra nos ouvidos certo. Diz que os lábios da sabedoria somente se abram aos ouvidos que estão preparados. Então, possivelmente, se você ouvir isso, você pode pesquisar a respeito disso, e se isso não traz nenhuma significância para você, se você não vê nenhuma relação, segue adiante, porque talvez você ainda não está no ponto de absorver isso e aplicar isso para a sua vida e descobrir uma forma aí de viver equilibradamente, mesmo no turbilhão que se transformou o mundo, que se transformará ainda mais, porque nós estamos vivendo agora um momento de transformação, né? E nada vai nos salvar a não ser a gente estar em conexão, em harmonia com o nosso próprio centro. Então era isso que eu vim trazer para vocês hoje. Me desculpem aí se engasguei em algumas palavras, é que o meu cérebro funciona muito mais rápido do que a minha língua, a minha voz. Então, às vezes, eu tenho dificuldade, sim, em expor, em pôr para fora tudo aquilo que está aqui dentro, né? Agradeço a companhia de vocês, peço desculpa se não me fiz compreender bem, e espero melhorar, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, se vocês têm ainda alguma dúvida sobre esse tema da lei da correspondência, né? E aguardamos a próxima lei, tá bom? Beijão, fiquem bem, fiquem na paz.